necessidade de conversa de conversa normal, nós vamos treinar a posição para que nesta altura possa saber o que é que está bom? Vocês sabem exatamente o que é isso. Está certo? E então pronto, preparado? Mas é isso. Nós já remarcamos. Vai umas 3 vezes. Vai ter que escolher. Vocês estão juntos, não é? Sim. Quem foi a ideia? Foi minha. Ah! Agora quando puxar o hotel, Muito bem. vamos saltar para cá. É pá, não sei. E elas só podem ouvir. Olha, não sei, mas Bora lá, Bruno!
Como é que estamos, Bruno? Top! 5 estrelas. 5 estrelas. Tem mais ervinho. 5 estrelas. Top. 5 Bruno. estrelas. Como é que estás, companheiro? Tudo bem? Choca aí. Obrigado pela experiência. Obrigado, meu amigo. João, és o maior.